Hoje nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 3. Não, vai aparecer Mateus, não é Mateus não, viu, gente? É Romanos capítulo 3, 21 a 28. 19 a 28. Queria convidar nosso irmão André que intercedesse por nós agora, né, nessa oração de iluminação. Por favor. Deus Pai Todo-Poderoso, meu nome é Santinho, Senhor, que o Senhor venha a falar nos nossos corações através do Espírito Santo, nos cegos, nós queremos, Senhor, que nós estejamos também preparados, com os corações, as mentes abertas, para recebermos e bebermos dessa palavra da vida em abundância, que entrega paz e sabedoria. Nós te agradecemos. Clamamos a Ti para que o Senhor venha fazer presente no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Eu pedi ao nosso irmão Regis que fizesse a leitura do texto, né, da pregação. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho? Fui totalmente excluído. Por meio de uma lei? Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus, podemos assentar. A minha palavra nessa noite não é propriamente uma pregação expositiva sobre o texto que nós acabamos de ler, embora nós saibamos que esse texto ele é fundamental quando se fala na fé reformada, não é? Porque aqui o apóstolo Paulo faz uma exposição da justificação pela fé, que foi uma grande base, um grande ponto de partida da revisão doutrinária, teológica que a reforma implementou lá no século XVI, há 506 anos atrás, e que permanece para nós como fundamento, né, da nossa fé, do nosso jeito de viver a fé em Cristo Jesus, não é? Então, a gente sabe que a reforma adotou como princípios, né, doutrinários 5 pontos que são chamados de 5 solas. 5 solas, palavra
em latim que quer dizer somente, sola. Então nós temos sola scriptura, ou seja, só as escrituras como base para a nossa doutrina, como base para a nossa forma de agir, para a nossa ética, para a nossa vida. Nós temos sola Christus, solus Christus, somente Cristo como mediador entre Deus e os homens, e somente pela sua obra, pela sua morte, pela sua ressurreição é que acontece a salvação. Nós temos também sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus, né? Somente de Deus vem a salvação por meio da sua graça. Nós temos sola fide, que é somente a fé, como nós acabamos de ler aqui em Romanos 3, né? Somente a fé é que justifica o ser humano. E finalmente, soli Deo glória, ou seja, glória seja dada somente a Deus. Certo? São 5 pontos, então, básicos da nossa doutrina. Essa semana saiu o novo número do jornalzinho Traço de União. Eu acho que, não sei se eu já compartilhei no grupo da igreja, acho que não. Mas eu vou estar divulgando. E, por coincidência, o artigo de capa do Traço de União desse mês é um artigo que me pediram para escrever sobre o princípio sola escritura e o culto cristão. Me pediram um artigo assim, umas 4 laudas, eu escrevi 7, né? Aí corta daqui, corta dali, corta daqui, corta dali. Foi bom que sobrou material para um próximo artigo, né? Eu já falei para eles, agora se vocês quiserem outro é só pegar o que vocês cortaram, mas ficou bem condensado e realmente, para quem não é muito acostumado a leituras, né, de um jargão teológico, essa coisa toda, o ideal é 4 laudas, está bom, e a gente precisa saber dar o recado também com essa limitação. Eu espero que a igreja receba bem o que nós escrevemos lá. Mas vamos recapitular um pouquinho, né, o que foi a Reforma Protestante. Na realidade, a Reforma, ela já vinha lá de trás, ela já vinha lá da Idade Média. Havia pessoas que percebiam que a igreja medieval, principalmente na Europa, né, tinha se afastado muito daquilo que seria o ideal de igreja de Jesus Cristo, não é? A igreja dominava a Europa, constituía reis, derrubava reis, exercia, né, o seu poder político, tinha um poder econômico também cada vez mais forte, né, cobrava impostos das pessoas, tudo isso, e transformou a Europa num território fechado, né, sob o seu domínio. Lá no ano 1140, mais ou menos, um homem chamado Pedro Valdo, né, ou Pedro Devaux, Pierre Devaux, lá na França, ele, que era um homem rico, era um homem comerciante, ouviu uma pregação de um homem que não era padre, não era alguém que caminhava pelas estradas, lá um menestrel, e conversando com esse homem, ele falou para ele assim que não era possível servir a 2 senhores, servir a Deus e as riquezas. Claro que ele fez uma pregação em cima do Evangelho, não é? E ele ficou muito tocado por aquilo, então ele resolveu se desfazer das suas propriedades, tudo que tinha. Ele ficou só com o necessário para manutenção dele e começou então a pregar também. Ele não tinha nenhuma formação teológica, ele não era padre, ele não
tinha nenhuma autorização da igreja para fazer essa pregação, mas ele começou a pregar na França, ali, denunciando justamente os desmandos da igreja naquela época, o que acontecia na sua realidade, e outras pessoas começaram a segui-lo e começaram a pregar também. E ele chegou, inclusive, a encomendar uma tradução da Bíblia no francês provençal, na região de Provence, onde ele vivia, no sul da França. Então, ele foi a primeira tradução numa língua, digamos assim, moderna, né, da Bíblia, sem ser o latim, mas foi feita por esse homem chamado Pedro Valdo. E ele teve uma série de brigas, né, com a igreja, tentou até ser reconhecido na sua pregação, porque o que ele queria, ele não queria se separar da igreja, não queria acabar com a igreja, o que ele queria é que a igreja voltasse, digamos assim, aos tempos dos apóstolos. Ou seja, o que ele queria 400 anos antes, praticamente, de Lutero, ele já tinha esse anseio, esse sonho de que a igreja voltasse às suas origens. Esse homem, ele acabou sendo perseguido, ele e seus seguidores, e eles foram se esconder no alto dos Alpes, em cidades assim, bem escondidinhas, lá no alto do morro, onde ninguém fosse perturbar, e o movimento continuou existindo lá, movimento chamado de Valdense. Na época da Reforma, Calvino tomou contato com esse movimento, né, e trouxe esse movimento para a Reforma. Então, hoje em dia, existe a Igreja Valdense. Aqui no Uruguai tem muitas igrejas, na Argentina também. Na Itália, os protestantes da Itália, os protestantes históricos, são dessa igreja, né? La Chiesa Valdese, tem um templo grande lá em Roma, né? Ela que surgiu, digamos assim, antes da própria Reforma, se tornou uma igreja reformada. Interessante isso, né? Já essa percepção, né, de que a Bíblia precisava estar na língua do povo, que os pregadores não precisavam ser pessoas somente credenciadas pela igreja, que tinha que ser, que as pessoas tinham que ter a liberdade de pregar o Evangelho, não é? E a simplicidade de vida, né? Ele foi contemporâneo praticamente de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis fez uma coisa parecida também. Era um rapaz rico, que também abriu mão de suas riquezas e lutou por uma reforma dentro da Igreja Católica. Só que ele foi pela via da ordem religiosa, aquela coisa toda. Mas que tinha pensamentos muito semelhantes ao de Pedro Valdo. Outra pessoa também que realizou, né, um esforço nesse mesmo sentido da reforma, lá no século XIV, foi John Wycliffe. John Wycliffe, da Inglaterra, um professor de direito canônico, teólogo, que também enxergava no luxo, na riqueza, especialmente dos dirigentes da Igreja Católica, ele via naquilo uma distorção do Evangelho. E ele via também a necessidade das pessoas conhecerem as Escrituras na sua língua, né? Por isso ele organizou uma tradução da Bíblia para o inglês. O nome de Wycliffe até hoje ele é associado a a tradução da Bíblia. Foi a primeira versão da Bíblia em inglês. Ele que vivia em Oxford, era professor lá. E ele também dizia que não era lícito a igreja ficar cobrando impostos das pessoas, que os impostos deviam ir para o rei, né, para o poder civil,
que o poder civil tinha suas atribuições e o poder religioso tinha outras, que não devia misturar as duas coisas. Isso também a reforma defendeu, Lutero defendeu isso, né? Separação de igreja e Estado, né? Então, 100 anos, 200 anos antes de Lutero, existiu na Inglaterra também John Wycliffe com essa pregação. E ele também tinha discípulos que saíram pregando pela Inglaterra, pregando o Evangelho. Pessoas com um hábito, mais ou menos o hábito franciscano, com um estilo de vida simples, né? E pregando na língua do povo, porque só se podia pregar em latim, né, na missa. Um outro precursor da reforma, John Hus, ou Jan Hus, que viveu na atual Tchecoslováquia, uma região chamada de Boêmia. Jan Hus, também professor na Universidade de Praga e teólogo, estudioso, muito influenciado por Wycliffe. Ele também pregou a mesma coisa, inclusive ele nas missas ele pregava na língua do povo, pregava na língua tcheca, que era a língua que ele falava, né? Fez também uma tradução da Bíblia para a língua do povo, né? E se esforçou para levar o Evangelho para as pessoas, não da forma que a igreja fazia ou não fazia, né? Porque eles viam, a igreja na época via a Bíblia como um tesouro dos sábios, né? E não um brinquedo para o povo. Vocês ficavam arrepiados de imaginar que todas as pessoas iam poder ter nas suas mãos um livro igual a esse, né? E a gente sabe que é meio perigoso mesmo, né? Isso aqui, se não souber ler isso direito, pode levar a muitas distorções. Mas a gente prefere correr o risco. A gente prefere correr o risco e colocar a palavra de Deus na mão das pessoas, né? Jan Hus teve um fim trágico. Ele foi um tribunal eclesiástico com garantias do imperador, dizendo que ele pode ir porque ninguém vai encostar a mão em você, você não pode ser preso. Ele tinha assim, um habeas corpus preventivo, você não vai sair de lá preso, né? Mas na hora que ele chegou lá para depor, e que ele depois foi condenado por esse tribunal, né? Esse habeas corpus dele foi devidamente rasgado e ele foi preso e condenado à fogueira. Então, Jan Hus foi queimado em praça pública e se tornou um mártir da pré-reforma, né? Lutero conhecia a história de Jan Hus e também foi chamado para um tribunal para depor lá, com todas as garantias que ele não ia, nada iria acontecer com ele, e disse: eu vou porque um homem não pode viver contra a sua consciência, né? Então ele pegou o cavalo dele e foi, e no meio do caminho foi sequestrado, porque os amigos dele disseram: não, você não vai, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Jan Hus, e não faz tanto tempo, coisa assim de uns 30, 40 anos antes. A memória era bem viva do que aconteceu com Jan Hus. Então o Lutero sobreviveu para levar a reforma adiante, não é? Mas é muito importante a gente ter essa clareza, né, dos fundamentos da reforma, porque volta e meia acontece conosco coisas que aconteciam na igreja medieval, né? Às vezes as igrejas esquecem do que está na Bíblia e inventam coisas, né, que não estão na Bíblia, e elas viram como se fossem regras
de fé. Não é? Há interpretações bíblicas que são equivocadas, né? Uma delas, a teologia da prosperidade, né? Só é abençoado aquele que é rico, aquele que se dá bem na vida, né? É uma coisa que faz sucesso, é uma coisa que atrai pessoas, é uma coisa que vende o evangelho de alguma forma, e porque funciona, muita gente acha que é alguma coisa abençoada, e a gente sabe que não é. A gente sabe que não é esse o princípio do evangelho, não é? Então a gente precisa lidar com as escrituras, né, com correção. Esse princípio sola escritura, ele diz o seguinte: reafirmamos a escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando do que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Muitas pessoas testemunham, né, experiências pessoais de revelação que precisam passar pelo crivo da palavra, precisam ser aferidas de acordo com a Bíblia, porque senão a gente não pode dar crédito a essas coisas, né? A gente não pode fazer a nossa fé depender do sentimento ou da imaginação das pessoas. Tem uma coisa que é importante esclarecer aqui, no princípio sola escritura. Quando fala, né, que a Bíblia é inerrante, ela é inerrante naquilo que ela se propõe a ensinar, não é? Então, tem gente que quer usar a Bíblia para provar que a Terra é redonda ou para provar que a Terra é plana, não é? A gente sabe que o conceito de mundo da época que a maioria dos textos da Bíblia foi escrita, divide, né? Existia uma estrutura de mundo que a Terra realmente era plana, aí você tinha o céu por cima, depois você tinha o céu dos céus, e você tinha as águas acima dos céus, você tinha as águas debaixo da terra. Era uma concepção do pensamento antigo que serviu perfeitamente para aquela época. Depois descobriu-se que não era assim, não é? Mas o pessoal quer usar a Bíblia para determinar coisas de ciência, de geografia, de matemática. A Bíblia não é um livro para essas disciplinas, não é? Então, a Bíblia ensina as coisas da fé, a Bíblia ensina as coisas da vida eterna, e é nisso que a Bíblia realmente é inerrante, né? Então, que ninguém queira encontrar na Bíblia uma perfeição científica, jornalística ou objetiva que ela não se propõe a ensinar, certo? Uma coisa também que a gente precisa resgatar é o princípio, né, da sola fide. Somente a fé nos justifica, somente a fé nos coloca em condições de estar na presença de Deus, e não as nossas qualidades, não as coisas boas que a gente faz, não o nosso esforço, não é? Nós não, e muito menos o nosso dinheiro, não é? Então não é por meio de boas ações ou de vultosas contribuições ou de qualquer tipo de qualidade ou de obra que a gente faça que a gente está na presença de Deus. Nós estamos diante dele unicamente pela sua graça
fé nesse Deus que nos recebe pela graça. Não é? Então, se nós fazemos algo de bom na nossa vida, se nós somos solidários, se nós temos uma contribuição para o mundo, se nós temos deixamos uma pegada positiva no mundo, não é para nos justificarmos diante de Deus, pelo contrário, é porque Ele nos aceita, é porque Ele nos aperfeiçoa, é porque Ele nos justifica, é que nós, então, estamos realizando alguma coisa de bom. Tudo de bom que nós temos procede é dele, e é por isso que nós dizemos, soli Deo glória, glória somente a Deus. Esse é um outro aspecto também, né? Porque esse lugar onde eu me encontro aqui, né, é extremamente tentador, não é? Muitos estão nesse mesmo lugar e caem na tentação, né, de serem venerados, de serem aplaudidos, de virarem celebridades, de se promoverem, de estar bombando nas redes sociais, etc, não é? E estão lá, entre um domingo e outro, só estão lá conferindo lá, né? Quantos likes, quantos seguidores, quanto de dinheiro também, né? Afinal de contas é coisa monetizada, não é? Então, a glória não pertence a nós, a glória não pertence a mim, a glória pertence a Deus. Então, esse também é um princípio reformado. Então, uma igreja reformada, ela se pauta por esses princípios. Ela não aparece tanto, ela não está tanto em evidência, ela não está tão famosa, ela não está... São igrejas, muitas vezes, igrejas discretas, relativamente pequenas, não é? Mas fiéis a princípios que revolucionaram o mundo há 500 anos atrás, e até hoje nós colhemos os frutos e as consequências dessa revolução. O mundo é do jeito que é hoje, em parte, né, graças ao que aconteceu a partir de 1517 lá na Alemanha, né? A igreja se separou do poder do civil, não é? A educação se democratizou, porque Lutero mesmo, por exemplo, e Calvino também em Genebra defendia o ensino público para as crianças, que era uma coisa que não existia, né? O coral que nós vemos, né, nas igrejas também é uma consequência da ação de Lutero lá nas suas igrejas na Alemanha e depois nas outras igrejas também. Então, se vocês estão cantando aqui, agradeço a reforma, não é? Porque até isso influenciou e é uma herança de tantas outras heranças que nós temos desse movimento muito abençoado, não é? E, para terminar, só um outro princípio que é importante também: Ecclesia reformada sempre reformanda. A igreja reformada está sempre se reformando. A gente reconhece, a gente aplaude, a gente comemora as glórias do passado, tudo que aconteceu, nós valorizamos a nossa herança, mas nós sabemos que a nossa igreja de hoje, ela precisa também ser reformada, ela também está longe daquele ideal de igreja de Jesus Cristo lá no primeiro século, né? A gente se afastou muito dele. Nós temos o peso das nossas tradições também, não é? Que determina muita coisa no nosso pensamento, na nossa forma de agir, de celebrar, e somos desafiados a quebrar também, né, certas barreiras que a gente se impõe para fazer uma igreja relevante no século XXI, não é? Que é onde nós estamos hoje. Então somos chamados a isso também. O saltério, né, com muita modéstia, é uma parte desse esforço, né? No momento que a gente pega os salmos, né, e reconhece o valor das melodias do passado, mas propõe novas,
leituras, novas melodias para aquilo que está na palavra de Deus, isso não deixa de ser um esforço também reformador, não é? E sou muito grato a Deus por isso também, pelo trabalho da nossa irmã Josi, né? E de todos nós aí que estamos batalhando por isso. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre novos caminhos e que a gente consiga, né, avançar e ser abençoado como aqueles homens e mulheres lá do século XVI foram também. Amém? Amém. Vamos ouvir o Salmo 55.